Crispiniano, por esse espaço, por essa oportunidade. Feliz demais em revê-lo. Oh, glória! 17 anos atrás, subimos nessa tribuna e em vê-lo na mesma unção, na mesma graça. Isso nos deixa muito felizes em juntos estarmos nessa noite aqui com o corpo ministerial. Deus abençoe os obreiros. Alô, meu amigo Anderson. Alô, obreiro José. Presbítero José. A esposa do pastor Crispiniano. Miriam, a senhora Miriam. Que Deus esteja abençoando-a grandiosamente. Que a unção, que a graça continue repousando sobre o ministério de vocês. Um abraço para todos os obreiros que estão ali, os cantores, as missionárias, as irmãs que orarão por nós nessa noite. Convido-os a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, livro dos começos para nós outros e Bereshit para os gregos. Glória a Deus! No livro de Gênesis, obrigado, Anderson. Gênesis capítulo de número 3, versículos em Salmos e versículos na Bíblia inteira, exceto os Salmos. E em Gênesis capítulo 3, versículo de número 1 diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse essa mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem deles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ela comeu, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cocearam folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no meio do jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comesses tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira me deu, e eu da árvore eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? Disse a mulher: Disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Maldita serás mais de toda a besta, e mais que todos os animais no campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. E tu te ferirás a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a sua dor e a sua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: Não comereis dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Levanta a mão para cá com a bendição do reverendo pastor Crispiniano. Amigo Espírito Santo, eu gostaria de pedir inspiração para falar com o Pai. Amigo Espírito Santo, uma vez mais, como temos feito nesses 20 e poucos anos com o microfone na mão, haja vista que começamos muito cedo a caminhada, ainda garoto, ainda quase criança, estávamos com o microfone na mão. Espírito Santo, tu esteves comigo quando ninguém mais queria estar.
Estavas comigo na minha tempo de criança, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, quando ninguém mais queria estar insistindo comigo muitas das vezes. Tá bom, agora tá bom. Espírito Santo, eu gostaria de que neste momento, enquanto eu estiver ministrando a palavra do Senhor, meu Espírito Santo, faça fluir a tua presença no meio da igreja. Que a noiva de Cristo saia alimentada e cheia da presença do Senhor. Batiza nesta noite, renova nesta noite, e os cristãos que nunca mais falaram em línguas estranhas, que saiam daqui falando em línguas repartidas como de fogo. Espírito Santo, eu te peço inspiração para falar com o Pai. Que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Assentai-vos, dê uma salva de palmas, enaltecendo a Cristo Jesus, nosso Senhor. Você que está em casa, faça a mesma coisa. Senhoras e senhores, é uma alegria estarmos aqui nessa noite, falando daquilo que já sabemos, mas eu gostaria de relembrar e viajar e trazer esse texto, e viajarmos na história da Bíblia. Vamos entrar no céu um pouquinho. Lá estava Deus na sua eternidade. Lá estava Deus na sua eternidade. E Deus havia criado os anjos, havia feito os anjos para que viessem a adorá-lo. Deus havia feito os querubins, os serafins, todas as classes de anjos. Mas dentre esses anjos havia alguém por nome Lúcifer. Esse anjo de luz que andava sobre as pedras afogueadas, ele praticamente bailava, ele andava e a sua glória, ele era muito lindo, muito belo, e o orgulho começa a entrar no coração de Lúcifer. Ele começa a querer ser igual a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui na história sagrada e dizer para vós outros que esta arma, o orgulho, até hoje ainda permeia o coração de muitos seres viventes. E por que não dizer que o orgulho permeia a vida de muitos cristãos? Existem situações das nossas vidas que o orgulho tem servido como uma arma destrutiva. Tem gente que não consegue crescer na sua vida profissional, na sua vida financeira, por simplesmente ter dentro de si o orgulho, não aceitar ser aconselhado por alguém, ou não aconselhar ser aconselhado pelo pastor, pelo corpo ministerial, por não aceitar ser aconselhado por alguém próximo à família, que diz: o caminho é esse, vá por aqui, você vai prosperar. O orgulho de simplesmente não querer dar ouvido ao esposo, o orgulho por não querer simplesmente dar ouvido à esposa ou à voz de Deus. O orgulho tomou conta do coração de Lúcifer. Lúcifer agora diz: eu vou assentar meu trono acima do de Deus. Deus destrona Lúcifer. Terceira parte dos anjos agora é destronada e acompanha Lúcifer. Daí estava Deus na sua eternidade. E Deus teve uma ideia sensacional. Desde a criação do mundo, Deus já havia preparado tudo, e de repente Deus faz um ser muito especial. Mas Deus não faz com a palavra haja. Ele fez com a palavra haja as expulsões dos mares. Ele fez com a palavra haja várias coisas do universo. Mas eu gosto de dizer para você, para vós outros que se sentem a escória da humanidade, tem gente que se acha tão inferior, tão incapaz, às vezes pelos cabelos brancos que já veio sobre si, às vezes pela idade, às vezes pela falta de conhecimento intelectual, por não ter um poder aquisitivo, por se sentir tão pequeno no meio da família, por se sentir um menor ou uma menor. Ela acha que não tem capacidade, ele acha que não tem capacidade. Mas eu gosto de dizer para vós outros nessa noite, que há um Deus dos céus que se levanta nessa noite para dizer que é com vós outros, que é com você. Esse complexo de inferioridade não continuará no seu coração, porque Deus se levanta para dizer que a senhora vai prosperar, que o senhor vai prosperar, que você vai crescer. Senhor
Diga eu. Diga, bata no peito, diga eu. Diga você. Pois outros sabem que nós somos seres, que somos tricotomos, composto de corpo, alma e espírito. E na esfera do espírito nós falamos com Deus, na esfera da alma nós choramos, nós nos alegramos, nós nos entristecemos, na esfera do corpo a gente caminha, senhoras e senhores, e Deus ele pega esse ser humano agora e estende as mãos do barro e cria no pó da terra, e ele cria o homem e a mulher e sopra nas suas narinas. Ele de repente sopra e o fôlego de vida vem sobre Adão e Eva. E ele não queria criar simplesmente robôs, ele não queria criar robôs, androides, que fossem guiados pelo controle remoto santo. Não, senhoras e senhores, ele dotou o ser humano de capacidade, de livre escolha, de livre decisão. E ele chama Adão, ele chama Eva e diz: de todas as árvores do jardim vocês poderão comer, mas do fruto que proporciona o conhecimento do bem e do mal vocês não poderão comer. E aqui entra o tema da mensagem desta noite, que vai falar com vós outros que assistirão esse vídeo, esta gravação, essa filmagem nessa noite. Você que está assistindo agora, que vai assistir lá no canal do YouTube do Pastor Crispim, eu gostaria de dizer para vocês que estão aqui nessa noite, que o tema é uma geração seduzida. Vai lá, repita: uma geração seduzida. Diga: uma geração seduzida. Vivemos em uma geração nunca como antes, uma geração seduzida pelo pecado, pelo prazer de querer pecar deliberadamente, uma geração que sente o gosto do pecado e quer continuar pecando, quer continuar se depravando. Vivemos em uma geração atual como nunca, uma geração que sente o prazer pelo pecado. Mas eu gostaria de descrever para vós outros os céus. A eternidade é bela, a eternidade é linda. A história, a Bíblia está escrito que os céus, existem ruas de ouro, existem ruas de ouro nos céus, existe Jesus, o Deus que é o sol da justiça, existe inúmeras, tem o mar, a água da vida. Imagine agora os céus, deixa eu descrever, vamos caminhar agora lá nos céus. O céu lindo, o céu belo, o céu repleto de alegria, não há dor, não há choro, não há lágrima, não há tristeza. Este é o céu que Deus planeja para que toda a humanidade venha habitar. Mas através do pecado, aqui estava o jardim. O jardim é um lugar de paz, um lugar de gozo, um lugar de alegria. Mas Deus chega para Eva e diz: você não pode comer da árvore que proporciona o conhecimento do mal. E o tema é uma geração seduzida pela vontade de pecar e não se sentir arrependida. Aqui estava Eva. A serpente começa a dialogar. Como é, conferencista Wagner Santos, que a sedução começa? Como é que a sedução começa, senhoras e senhores? Existem algumas formas que a sedução se manifesta. Uma delas é pelo falar. Quantos aqui tem celular? Levanta aí. Quem tem celular aí? Levanta. Até a criança. O celular é uma arma, é um instrumento de evangelização em massa. Evangelizamos através do celular, pregamos através do celular, evangelizamos o papai, o vovô que não consegue sair da sua casa, evangelizamos o parente. E haja visto, deixa eu dar um conselho aqui: evangelize o seu pai, sua família, seus parentes através do celular. Evangelize esta geração, filme o culto, mostre para todo mundo que Deus está operando nesta igreja. Vamos filmar, vamos mostrar que Deus está operando. Se não filmar, ninguém vai ver, e consequentemente o evangelho não vai ser pregado. Temos que usar os canais, as redes sociais para pregar o evangelho de forma instantânea e em massa, e falarmos que Jesus está voltando, que o arrebatamento está aí. Senhoras e senhores, mas existe algumas pessoas
são seduzidas. Quando a gente está sendo seduzida, papais, senhores pais, tem pais que não sabem a senha do Facebook do filho, do Instagram do filho, não sabem a senha do celular do filho. E eu pergunto nesta noite, quem é que está conversando com o filho dos vós outros? Quem é que está conversando com os nossos filhos? Quem é que está conversando com a nossa família? Porque eu venho de uma época em que não se assistia a televisão, que a televisão ficava, eu passei quase 20 anos, 15 anos sem assistir televisão, porque eu não assistia, éramos proibidos de assistir televisão. Senhoras e senhores, mas hoje a televisão já não tem tanto efeito destrutivo na vida dos cristãos, mas existe uma arma chamada celular, que se não soubermos usar, a sedução começa a aparecer. Senhoras e senhores, a sedução se apresenta pelo falar, e o falar se manifesta também pelo escrever. A fala também se dá pela escrita. Quando eu não verbalizo, eu escrevo. Senhoras e senhores, e a serpente, ela passa a dialogar com Adão, ela passa a dialogar com Eva, chega para Eva e diz: você tem que comer desse fruto. Eva diz: eu não posso comer desse fruto, porque Deus disse para mim para não comer. A serpente começa a seduzir a Eva. A sedução se manifesta pela palavra, se manifesta pelo falar, e a sedução se manifesta também pelo ver, pelo olhar. Vivemos em uma cidade turística pelo simples fato de ter praia, cidade praiana, e quase todos estão quase que despidos da praia. Então a sedução vem também pelo olhar. Eva, ela olha, a Bíblia está escrito que ela olha para o fruto e vê, ela vê que o fruto era agradável aos olhos. Diga, o fruto era agradável aos olhos. E o que é que estamos olhando? O que é que estamos vendo, senhoras e senhores? Uma geração seduzida pelo pecado, uma geração como Sodoma e Gomorra, que não sente a tristeza de pecar, que já não estão com a mente cauterizada pelo pecado, que o Espírito Santo já não penetra mais, uma geração que não se arrepende. Senhoras e senhores, aqui estava Eva, e Deus olha para Eva e a serpente diz: você sabe que Deus sabe que no dia que você comer, seus olhos serão abertos. E deixa eu dizer para vocês, para vós outros, que o pecado às vezes parece delicioso, o pecado parece gostoso, e deixa eu dizer para vós outros que o pecado não respeita cabelo branco. Deixa eu dizer para vós outros que o pecado não respeita 70, 80, 90 anos. Deixa eu dizer para vós outros que quando falamos em sedução, pensamos no auge da juventude e da adolescência. Desses 20 e poucos anos pregando, eu tenho visto casos e mais casos de pessoas que chegam até a mim, pessoas de 70 e poucos anos, que através da sedução foram levados a pecar. Eu gosto de dizer para vós outros que a vigilância é necessária, que a sedução visual, o que é que nós estamos vendo, o que é que nós estamos olhando, o que é que nós estamos falando. E quanta gente iludida por aquele coraçãozinho lá no Facebook, e o galanteador manda um coraçãozinho para o mundo todo, e ela que está lá na igreja, que está buscando e orando, que de repente chega em casa e o marido não dá um elogio, que de repente chega em casa e a esposa não elogia, e os anos do casamento vai sugando a energia, ela já não tem mais prazer, mais desejo pelo marido, ou o marido não tem mais desejo por ela, e de repente ele posta uma foto lá e alguém comenta: lindo. É a serpente tentando persuadir através do falar, e ela que recebe um coraçãozinho lá, e ele está mandando
planto, lindeplai. Vamos adorar por um minuto, vamos adorar por um minuto. Espírito Santo, Espírito. Xarabá, darabá, xarabá, darabarabá, sutecanto, lindeplai. Oh, rabassuri anda labaias. Miki anda labraçai. Aleluia. Espírito Santo. Se eu quiser para vós outros essa noite, porque Deus me trouxe aqui nesta noite, porque Deus usou o obreiro Anderson e o pastor Crispim para entregar o microfone. Ei, Deus está dando livramento. Ele sabe que a senhora vai sofrer, Ele sabe que o senhor vai sofrer. Sabe aquela paixonite, sabe aquela que está seduzindo você no trabalho, na rua, sabe, na internet. É um laço de Satanás que quer destruir, tirar sua reputação, porque o pecado causa desonra, pecado traz consequência. E sabe o que é que eu faço às vezes? Eu antecipo as consequências. O que é que eu vou perder se eu pecar? O que é que eu vou perder se eu errar? Vou perder o quê? E quando nós antecipamos as consequências, a gente retrocede, a gente volta atrás, a gente diz: serpente, serpente, aqui você não tem lugar. A serpente diz: você vai ser igual a Deus. A serpente diz: você vai ser igual a Deus. Tem consequências. Pecar, ser deixado levar pela sedução, ser levado pela sedução da serpente gera consequência. Você vai perder o seu esposo, você vai perder a presença dos seus filhos, você vai perder a reputação na sociedade, você vai dividir os bens. Se tiver uma casinha lá, vai ter que dividir. Tem consequências. Pecar tem consequências. Eva, de repente, ela diz: Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Quanta gente que foram seduzidas pelo simples fato de não querer dar ouvido à voz de Deus ou ao conselho de alguém através do orgulho, que estão sofrendo hoje, estão dizendo que estão na prova. Você encontra muita gente 10 anos depois: como é que tá? Eu estou no vento, eu estou no funil, eu estou no deserto. Mas existem pessoas, senhoras e senhores, que se colocam no deserto pelas atitudes. Estavam no paraíso para Eva e Adão, para viver felizes, namorando, um leito conjugal, lugar de harmonia, um lar de paz, com os filhos prosperando, todos vindo para a igreja buscando. Estava o jardim do Éden, lugar de alegria. Adão e Eva era para bailar no jardim, para viver em paz. E de repente, pelo simples fato de ser seduzida pelo olhar, viu que era bom, que era bom e agradável aos olhos, e simplesmente por dar ouvido à serpente, pela sedução do falar, ela se envolveu com o pecado. Ele se envolveu com o pecado, deu ouvido à mulher, e de repente nós outros queremos justificar. Por que você está assim, irmã? Por que você está assim, irmão? Conversista Wagner, é porque eu não tive ajuda de ninguém. Já ouviu isso aí? Por que você está assim? É porque eu não tenho família, não tenho ninguém olha para mim. Tem gente que sente o prazer de olhar e contar as misérias da vida, as lamúrias da vida. Deixa eu dizer para vós outros: alguém diz: por que você está desse jeito? Ele diz: é porque eu sou feio, não tenho um dente na boca, nasci não. Não, gente. Tem muita gente, senhoras e senhores, que estão ganhando muito dinheiro na internet porque é feio. Já viu? Gente lá, humorista, feio dentro da internet porque é feio, mas simplesmente porque não baixou a cabeça para as dificuldades, não teve ajuda de pai, de mãe, de família, de ninguém, mas simplesmente ergueu a cabeça e disse: eu vou vencer na vida. Aleluia! E deixa eu falar para nós outros aqui que Deus, quando quer fazer, Ele não precisa de muita coisa, não. Deus
quer fazer, Deus não precisa de muita coisa não. Dá um dom na sua mão, e de repente todo o teu nome visível é salvo na terra. E a irmã Maria, ela simplesinha, com quase 80 anos, mas todos os empresários da região vão lá, e de longe da casinha dela ela grita: já sei o que você vai fazer. O meu Deus está dizendo, ela não sabe falar direito, eles, o meu Deus está dizendo isso e isso. Eles saem com a mensagem de Deus. Deus quer usar você nessa terra. Alabaço de canto e praia só de cantarai. Mas é necessário sentir a vontade. É necessário a igreja sentir o nojo do pecado. O pecado tem que revoltar. O pecado é algo mau. O pecado é algo de seriedade que tira a paz. Que tira a paz da família. Que tira a paz do relacionamento. Que tira a paz da sociedade. O pecado é algo ruim. E temos que repugnar, repudiar o pecado e dizer não ao pecado, não ao pecado. Temos que dizer não à sedução dos olhos, na internet, na rua, na praia, onde estivermos. Dizer não à sedução do falar, à sedução do orgulho, de achar autossuficiente, de achar que já é 100%. Não, senhoras e senhores, há uma igreja aqui que depende de Deus. Há um conferencista Wagner Santos sujeito ao pecado, sujeito ao errar, mas esse conferencista aqui coloca-se de joelho todos os dias e diz: Deus tem misericórdia, perdoa os meus pecados, eu sou pecador, meu Deus, me ajude, não me deixe acostumar com o pecado, perdoa-me, ó Deus. Aleluia. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Uma geração seduzida, mas que a partir de hoje vai dizer não ao pecado, porque é um céu de glória nos esperando. Deixa eu dizer para vós outros, Eva e Adão, ela aceita pecar, eles aceitam errar, aceitam comer do fruto, é expulso do jardim, estavam agora em pecado, mas lá na eternidade Deus providencia a salvação salvífica em Jesus Cristo nosso Senhor. E um dia Jesus se entregou na cruz do Calvário, estendeu as mãos e disse: Pai, está consumado. E temos a autoridade nessa noite. Deixa eu dizer para vós outros que Satanás não tem o poder de te acusar. Não. Ele pode até tentar, mas essa noite você vai dormir em paz. Vós outros vão dormir em paz, porque o perdão de Deus vem sobre a sua vida. Ele te ajuda a mudar de história, ele te ajuda a se levantar. A conferencista, eu estou caído. Você pode me dizer: conferencista, eu já não sinto mais vontade de orar, já não sinto mais vontade de glorificar, já não tenho mais o desejo pelas línguas estranhas. Mas eu gosto de dizer nesta noite que Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar salvação. Fique em pé, para te dar salvação, para te dar perdão pelos pecados. E você não é simplesmente comum, não. Você é um ser especial, chamado por Deus para viver experiências extraordinárias. E deixa eu dizer para vós outros aqui, tem cristão que eles não podem, nós não podemos acreditar na teologia da prosperidade, não. Deus não é obrigado a dar. Se Deus dá, Ele é Deus. Se não dá, Ele continua sendo Deus. Mas do outro lado, existem cristãos que pregam a teologia da miséria, que tem que viver na sarjeta, que tem que viver simplesmente mendigando. Não, senhoras e senhores, eu quero 100% de Deus nessa vida, e depois eu quero o 100% de Deus lá na eternidade. Eu quero 100% de Deus nessa vida, e eu quero
Alabaço de canto